Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, eu joguei duas partidas contra o grande mestre Evandro Barbosa, foi muito legal. Quero agradecer aqui o grande mestre Evandro Barbosa por ter se disposto aí a jogar. E a gente tentou, né, fazer uma live. Quem tá lembrado, no ano passado a gente tentou fazer uma live com o grande mestre Evandro Barbosa e tudo mais, onde ele poderia falar um pouco do canal dele, um pouco dos projetos aí dele, tanto a nível profissional, né, ele é um profissional enxadrista, tanto quanto com relação ao canal dele no YouTube, né. Mas tivemos alguns problemas técnicos. Infelizmente eu não tinha e não tenho estrutura aí de estúdio para poder fazer isso ainda, né? Quem sabe no futuro, quando o canal, se um dia o canal tiver maior, né, e tudo mais, possa ser feito isso dessa forma. Mas a gente não quis deixar quieto, não quis deixar barato, e a gente falou, vamos jogar umas partidas. Então a gente jogou duas partidas, 15 minutos para cada um, mais 15 segundos para cada um por acréscimo, ou seja, partidas pensadas, né, partidas que levam em média cada uma delas uma hora mais ou menos, considerando uma média de 40 lances por partida. E a gente fez a primeira partida aleatório, né, pelo Lichess, e a cor aleatória, né? E aí eu saí a primeira partida com as negras. E vale dizer uma coisa legal, essa partida eu vou mostrar para vocês hoje, então ela é bastante instrutiva. Eu aprendi muitas coisas com essa partida. Alguns esclarecimentos, né? Eu não sou grande mestre, eu não tenho nenhum título, eu não sou titulado. Eu sou um apaixonado, né, pelo xadrez, jogo xadrez há 20 anos, né? Sou professor, dou aulas. Hoje em dia, né, não estou conseguindo mais dar as aulas, né? Mas já dei aula em escola, já tive muitos alunos. Hoje eu tenho uma outra profissão também, eu sou cientista de dados, né? Durante a semana, à noite, né, eu toco o canal, toco o vídeo, então é bem corrido mesmo. A parte do xadrez é uma paixão minha, né? E então é a primeira vez, por que eu estou falando isso? É a primeira vez que eu jogo contra um grande mestre, tá? Um grande mestre atual. Por quê? O grande mestre atual. Eu já joguei há muito tempo atrás, 20 anos atrás, contra o Alexandre Fier, já joguei contra o Krikor, mas eles não eram grandes mestres. Isso foi há 20 anos atrás. O Alexandre Fier mal conseguia sentar na cadeira, ele ficava ajoelhado. Eu lembro dele jogando ajoelhado contra mim. Ele não chegava, não alcançava, né? Ele era pequenininho. E me lembro também de ter jogado contra o Krikor, tá bom? Mas eles não eram grandes mestres, eu nunca joguei contra o grande mestre. E foi muito interessante, para mim foi um aprendizado incrível aqui jogar contra o Evandro Barbosa. E vamos dar uma olhada nessa partida então. O Evandro Barbosa aqui está de brancas então, e ele começa aqui com E4. E aqui eu cometo o meu primeiro erro da partida, C5. Aí você vai falar, como assim o primeiro erro, né? Essa é a defesa siciliana, isso não está errado. Quando eu joguei esse lance eu achei também que não estava, mas aqui depois da partida me coube uma reflexão muito interessante. Eu sou um jogador de estilo posicional, eu sou um jogador de estilo estratégico. Eu gosto primeiro de buscar igualdade numa partida e depois, pouco a pouco, buscar pequenas vantagens ao longo da partida. Esse é meu estilo, cada um tem um estilo, tem gente que tem um estilo mais tático, mais agressivo, né? Tem gente que cada um tem o seu estilo. O meu estilo é e sempre foi posicional. No entanto, eu insisto em jogar de negras. Recentemente eu vim insistindo em jogar siciliana contra peão do rei, jogar uma Grunfeld, que também é uma defesa agressiva contra peão da dama, e não vinha dando muito certo, né? E aí, ainda mais jogar isso contra um grande mestre, né? Então se eu tenho um estilo mais posicional, aqui cabe uma Caro-Kann, né? Cabe partidas mais quietas, até uma Pirque, por exemplo, né? Acho que caberia, ou até mesmo E5, né? Depende do que ele fosse jogar, tentar aí levar para linhas mais posicionais e tudo mais, ou mesmo uma francesa. Quando eu jogo C5, eu estou desafiando ele em nível de abertura, né, em preparação de linhas agudas, e claro, ele é um profissional aí da área, então esse foi meu primeiro erro, e isso eu só fui refletir depois da partida, né? Vamos ver como é que o Evandro Barbosa então joga contra a defesa siciliana. Vale dizer que o Evandro Barbosa aí foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto agora, é um dos melhores jogadores aí do nosso país, tá bom? E então, muito bacana aí a experiência. Olha lá, cavalo em F3 aqui pelo grande mestre Evandro Barbosa. Outra coisa, ele tá com um canal, tá, gente? Muito legal. Eu tô deixando os links aqui no vídeo, na descrição aqui do vídeo, tá bom? Os links do canal dele e o link de um e-book de aberturas que ele oferece aí para os inscritos,
tanto do canal dele quanto do canal aí Xadrez Brasil, tá bom? Cavalo F3, cavalo C6 foi jogado, aqui eu possivelmente, se ele jogasse aqui D4, eu iria tomar e partir para uma acelerada, aqui um dragão acelerado, tá bom? Com G6, era essa a minha ideia. Mas depois de cavalo C6 ele veio para essa linha aqui com bispo B5. É interessante, né? É o lance do Magnus Carlsen, ele que gosta aí de sair das principais linhas aí da siciliana e buscar esse tipo de situação. Eu já tinha jogado contra isso, eu joguei dama C7, é o lance que eu costumo jogar, até aqui tudo bem. A Roque foi jogado aqui A6, a bispo toma, dama toma, acho que até aqui tudo bem, tudo normal, apesar de que tomar aqui com peão de B ou com peão de D talvez fosse um pouco mais preciso, tá bom? Tomar de dama, eu já estou mexendo aí a dama mais uma vez na abertura, né? Então não é muito bacana, né? Talvez, né? Mas ainda não é o fim do mundo, dá para jogar. Cavalo C3, D6, D4, e aqui eu cometo então o meu primeiro erro, né? Aqui eu capturei aqui em D4. Aqui seria um pouco mais preciso jogar simplesmente aqui com cavalo em F6, tá bom? Mesmo se ele jogasse aqui com E5, simplesmente peão toma. E depois se peão toma aqui, o cavalo pode vir para E4 e o jogo continua normalmente, tá bom? As brancas com uma ligeira vantagem aí, um desenvolvimento um pouco melhor, o rei ainda está no centro, mas é um problema para depois, né? Ainda não é o fim do mundo isso daqui. Mas depois que ele jogou D4 eu capturei e aí eu começo a ter complicação já. Depois de cavalo D4, dama C7, cavalo aqui em D5, dama D8, bispo G5, né? Então a minha ideia aqui, ó, olha só que bacana, o que eu pensei, né? Quando eu joguei aqui, eu tinha duas opções, ou D7 ou C7, né? Minha dama está atacada. Eu não queria colocar aqui em D7 na frente do meu bispo. Eu sabia que ele ia vir com cavalo D5 depois que eu jogasse dama em C7, mas eu vi que depois de C7 e dama D8, eu jogo E6, tiro o cavalo dele daí e tudo tá certo. Eu vou conseguir, né? A posição tá de certa forma fechada, eu vou conseguir ficar legal, né? Mas depois aqui de cavalo D5 e dama D8, um lance muito instrutivo aqui do grande mestre Evandro, que foi o lance bispo G5, não permitindo então com que eu jogasse lance E6, né? Esse bispo é bastante incômodo. E aqui o Stockfish, as máquinas, a análise que eu fiz depois, elas mandam jogar H6, tá bom? Simplesmente tirando esse bispo daí. E depois de bispo E3, por exemplo, cavalo em F6, F4, as brancas têm a iniciativa, têm um desenvolvimento mais rápido, as pretas ainda não desenvolveram, o rei está no centro, as brancas estariam melhores, tá? Mas de qualquer forma seria o melhor lance da posição. O lance que eu fiz foi um lance perdedor já imediatamente, que foi o cavalo em F6, e aí permitiu com que ele destruísse aí primeiro com o bispo toma, muito instrutivo aqui, né? E nessa hora vale dizer também que foram partidas, gente, como é que foram jogadas essas partidas. Nós dois no Skype, tá bom? Ele mora em Minas Gerais, eu moro em São Paulo, então nós estávamos com o Skype ligado, um olhando ali para a cara do outro, conversando e tudo mais, e jogando aqui pelo Lichess, tá? Então vale dizer também que foi uma experiência muito legal, o grande mestre Evandro é uma pessoa muito bacana, e a gente ia fazendo piadas e tudo mais. E nessa hora que ele jogou esse lance, eu capturei e falei, eu par de bispos pra quê, né, Evandro? E ele deu risada e tudo mais, e fiz uma brincadeira com ele, né? Porque ele já entregou aí o par de bispos, né? São 2 cavalos contra 2 bispos, mas é claro que ele fez isso para ficar numa posição vantajosa, né? Aqui, se a gente for ver, essa estrutura de peões não tá bacana. O Evandro já tem 2 peças desenvolvidas no centro, o Roque, e agora dama em F3, né? Esse lance castiga realmente, porque mais uma vez eu não posso jogar aqui o peão em E6 para tentar expulsar esse cavalo daqui, né? Porque senão tá caindo aqui em F6, né? Essa dama tá fazendo uma pressão também aqui em F6. Então, olha essa posição, né? Tá totalmente destruído. Você jogar isso contra um grande mestre, esse é o lance 12. Eu tava realmente aqui já, caramba, né? Que vou ter que tomar cuidado para não levar checkmate logo. Vale dizer uma coisa também, muito importante. Minha primeira partida contra um grande mestre. Você imagina como estava aqui o meu coração, o meu nervosismo, né? Então, realmente, e foi a primeira, logo eu de pretas e tudo mais. Então, foi um desafio muito grande para mim. Na segunda partida, que a gente vai ver no próximo vídeo, já foi bem diferente, tá bom, gente? Já passou aquela ansiedade inicial e tudo mais, e eu de brancas, a partida foi mais bacana. Aqui eu já no lance 12, já tô derrotado, né? Mas eu tentei ainda. Joguei aqui com o bispo em E6, eu quero me livrar desse cavalo, esse bispo E6 é o lance que o Stockfish recomenda. Uma outra opção aqui, pior, seria aqui o bispo em G7, tá bom? Aqui o Stockfish ele cai bastante a pontuação se jogar esse lance ao invés do bispo E6.
ele recomenda que o cavalo em F5, e depois de bispo toma, peão toma, roque, e aqui torre E1, e as brancas estão completamente ganhas, tá? Essa torre vai poder subir via E3, né? A dama vai entrar também via ou G4 ou H5, e aí a posição está destruída, né? Tá bom? Aqui tá praticamente perdido, tá dando uma pontuação de 4 pontos a mais aqui para as brancas, né? Então até que, dada a situação, eu encontrei um lance bacana aqui, que foi o lance bispo em E6, tentando aí buscar alguma defesa, a posição já é pior, né? E depois de cavalo toma, peão toma, dama aqui em H5 cheque. E aí você já vê a situação, né, do rapaz aqui. Rei D7, forçado, não tem outro. Nessa hora também fizemos piada, aí eu falei pro Evandro, fiz alguma piada aqui, do tipo... aqui eu não tenho nem o que pensar, né? Aqui é lance forçado e tal. E aqui ele jogou mais um lance muito instrutivo, muito bacana, né? O cavalo dele tá atacado. E para onde jogar esse cavalo, né? Ele joga com dama em H3. Muito bom, fazendo uma pressão aqui nesse peão de E6, que é um peão fraco, ele não tem nenhum outro peão defendendo. É um peão que agora está cravado, não pode capturar o cavalo. E ele pode virar um alvo, né? Esse cavalo, se ele vier para F4, né, não tem como defender esse peão. Você imagina se fosse a vez dele jogar, se eu jogasse, por exemplo, aqui agora H5, por exemplo, e ele jogasse cavalo F4, não tem o que fazer, né? Esse peão não pode nem se mover, ele continua cravado e não tem como defender esse peão, né? A posição é muito difícil aqui, por quê? Se eu vier com dama aqui para E8, vamos supor, para tentar vir para E7, eu não estou mais defendendo aqui a casa de B6, né? E aí ele vai poder vir com o cavalo aqui e dar um duplo no rei e na torre. Então é uma posição completamente destruída já. No entanto, eu encontrei um lance aqui que eu fiquei feliz, né? Quando eu sabia que eu já estava perdido, mas eu falei, eu vou jogar até o final, eu vou guerrear aqui, né? E para treinar também a defesa, né? Treinar como se defender. E eu encontrei, fiquei feliz de ter encontrado o melhor lance. Depois eu analisando no Stockfish, e é o melhor lance realmente da posição, o melhor lance de defesa, que é esse lance aqui, bispo H6, tá bom? Segurando aqui a casa F4, então, para o cavalo não poder vir para F4. A partida seguiu então com dama toma bispo, e agora o cavalo pode ser capturado, né? Agora eu capturei o cavalo e o peão capturou. E aí, no final das contas, as brancas têm um peão a mais, né? 2, 4, 6 peões aí contra 7. O rei também não está na sua melhor casa, né? Então, um peão a mais para um grande mestre contra outro grande mestre já seria o suficiente para uma vitória, né? Ainda mais contra mim, né? Eu não sou um grande mestre, então aqui eu já tinha consciência de que eu estava perdido, mas eu quis jogar mais alguns lances, afinal de contas esse é o lance 17, eu queria passar do lance 20, né? Para não ficar tão feio assim. E aqui eu joguei torre C8, então atacando aqui o peão. Dama D2, defendendo, trazendo a dama também possivelmente para outras casas, né? Mais para frente. Dama G8, então aqui além de eu fazer uma pressão em D5, a minha ideia era vir para G6, colocar a torre aqui embaixo e fazer uma pressão tanto na coluna G quanto aqui na coluna C, né? Então eu estou reagindo aqui, tendo ainda algumas ideias, mas ele parte para cima, torre F1, aqui eu joguei dama G6, atacando aqui então, e ele faz um lance muito agressivo, muito bonito, é o lance dama E3, né? Deixando aqui o peão, mas realmente ameaçando aqui uma entrada muito forte, né? Torre 8 defendendo, dama B6, e aí praticamente lances meio que forçados aqui quase, rei C8 para defender aqui a entrada, e aqui torre E3, esse lance foi muito bom também, muito agressivo, agora nessa hora o grande mestre não teve muita dificuldade em encontrar os melhores lances, o Evandro Barbosa foi realmente massacrando aqui, não dá para eu capturar, né, o peão de C2, claro, senão simplesmente a torre dando cheque no rei e atacando a dama, né? Ganhando a dama, né? Então nessa hora eu realmente não tinha mais o que jogar. E eu joguei aqui torre de H em G8, fazendo uma pressão aqui, né? Ameaçando um checkmatezinho bem tranquilo, né? E aqui ele jogou, claro, G3 simplesmente, não tem o que fazer. Né? Não tem dificuldades para defender, né? E a hora que ele jogou G3 eu brinquei com ele de novo. Eu falei, opa, e não é que você viu o checkmate, né? Ele não sabia se eu tava brincando, não ficou olhando pra mim. Aí eu comecei a cair na gargalhada, ele deu risada também, viu que eu tava brincando e tal. Aí, é claro, de forma respeitosa, né? Mas foi uma brincadeira aqui só com o grande mestre Evandro, né? É claro que ele ia ver esse lance. Aí a gente até comentou, né? Ele vai que passa, né? Vai que não vê e tal. Ele foi humilde, né? Mas claro, G3, óbvio. Dama em F5 aqui eu ainda joguei, com ideias aqui de poder vir para D7 defender aqui o peão caso fosse preciso, né?
E a partida seguiu com torre D1. Então o grande mestre Evandro nos ensinando aqui, trazendo mais uma peça então para o ataque, né? Qual era a última peça que não tinha sido desenvolvida? Vou trazer ela para jogar também. Aqui rei B8, torre aqui em B3 ameaçando checkmate. E nessa posição eu abandonei a partida. Não que não desse para defender aqui o checkmate. Por que eu abandonei? Depois de dama D7, simplesmente dama toma aqui em A6, né? O peão está cravado. Por exemplo, né, se eu tivesse jogado aqui, esse lance seria forçado para defender, ele iria capturar aqui, e essa outra torre aqui com certeza vai conseguir entrar no jogo. Né? Por exemplo, H5, né, se eu quisesse tentar algum contra-ataque aqui na ala do rei, ele jogaria simplesmente torre D4. E se eu jogasse torre G4 para forçar alguma troca aí, aliviar um pouco o ataque, ele teria o lance F4, e aí está destruído. Né? Essa torre vai vir para cá e acabou o jogo. Né? Por exemplo, torre aqui em C8, simplesmente torre em A4, e você não tem como defender o checkmate. Né? Vai ser uma sequência de checkmate em mais alguns lances. Né? Por exemplo, aqui, qualquer lance, H4, dama 7, só para ilustrar, tá, gente? Rei C7, dama B6, rei B8, torre aqui em A7, mais uma pressão aqui no peão, e depois de torre C7, dama 6, por exemplo, ameaçando aqui checkmate, e aí você não tem mais muito o que fazer. Né? Vamos falar aqui, peão toma. E aí torre A8 seria checkmate, tá bom? Então o checkmate ali era inevitável. Então aqui depois de torre B3 eu abandonei a partida. Mas já era o lance 25, né? Eu já estava satisfeito, tinha passado do lance 20 e já podia abandonar. Até falei para ele, olha, eu até podia continuar aqui para realmente ilustrar a técnica, né, para os inscritos e tudo mais. A gente tinha combinado que eu ia mostrar essas partidas no canal, né? E eu falei, mas cara, em respeito a você, óbvio, né? Não vou continuar essa partida, e eu faço a análise depois contra faço a análise desse final para os inscritos poderem entender por que eu abandonei. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. A primeira partida minha que eu mostro perdendo, né? Aí tem cara que vai falar, pô, mas você também contra um grande mestre, né? Mostra você perdendo lá da galerinha normal, lá do Lichess e tal, que não tem título nem nada. Eu posso também mostrar algum dia. Mas eu acho que essas daqui valem muito a pena, são instrutivas. Para mim, uma grande lição, talvez a maior lição para mim foi em relação ao meu repertório de aberturas. Me fez refletir sobre o meu repertório de aberturas, e é uma questão que vale a pena cada um de vocês refletir também, tá bom? Que tipo de lances, que tipo de aberturas são condizentes com o teu perfil de jogo, tá? Busque jogar essas linhas de abertura, tá bom? E outra coisa, quando for jogar contra alguém num torneio, alguém que né, algum jogador que seja titulado, ou que você saiba que seja melhor do que você, tem um rating maior do que o seu, não jogue, cuidado com linhas agudas, né? Não vá buscar coisas muito arriscadas, né? Jogue mais conservador, né? Busque primeiro alcançar uma igualdade e quem sabe em algum momento buscar alguma oportunidade, tá bom? Fica a dica, para mim um grande aprendizado. Muito obrigado, grande mestre Evandro Barbosa, mais uma vez. E ó, a outra partida já foi bem diferente, hein? Eu de brancas. Fica para a próxima aí, vocês vão ver que bacana que foi. Valeu, gente, um grande abraço para vocês, até a próxima.